Oi, turma do nono ano, tudo bom? Sou o professor Nilo, professor de Geografia, e nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, ok? Então, o conteúdo de hoje é diversidades no espaço geográfico. Na aula passada, nós tratamos aqui da desigualdade, tá? Então, nós vamos ver aí a diferença que tem de desigualdade para diversidade. Então, nós falamos sobre esses significados. Então, desigualdade significa o quê? Quando há um desequilíbrio, seja pobre e rico, a questão da renda, uns que têm acesso à educação, outros que não têm, uns que têm acesso a um lazer de qualidade, outros que não têm, uns que comem, outros que não comem direito. Então isso é desigualdade. Nós vamos tratar aqui das diversidades. Diversidade é diferente, são espécies de plantas diferentes, espécies de raças diferentes, né? Etnias diferentes, religiões diferentes. E é disso que nós vamos tratar nesse conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. Então, gente, vamos começar aqui observando essas duas imagens. Tem uma imagem aqui que representa, tá, o quê? Será que ela representa igualdade ou diversidade? Nós estamos vendo aqui algumas casas bem mais pobres. Aqui na parte superior são prédios, edifícios modernos. Então, nós estamos vendo o quê? Diversidade ou desigualdade? Já aqui a gente está vendo uma manifestação indígena, tá certo? Que mostra aí, tá, a sua cultura, né, os seus costumes. E então, na primeira imagem, nós sabemos que temos o que aqui? Uma parte que é mais rica, que é a parte superior, e a parte mais pobre aí, que é aqueles que vivem em condições mais precárias. Então, isso aqui na imagem 1, tá, representa o quê? Desigualdade. Já na imagem 2, que mostra a diversidade, porque a diversidade da cultura, é a diversidade étnica, o povo indígena, nós temos os brancos, negros, índios, etc. Então, essa é a diferença aí da diversidade e da desigualdade. Então, vamos continuando aqui. Então, gente, vamos caracterizar aqui a diversidade do espaço geográfico. Então, vamos ver aqui diversidades de características naturais. Então, essas diversidades podem ser naturais, por exemplo, biológica, que fala da biodiversidade, variedade de espécies de plantas e animais. Pode ser climática, né? Nós temos a questão do clima no Polo Norte, né? Na zona temperada, nós temos a questão do clima desértico, do clima tropical, certo? Então, são diversidades naturais. E temos pedalógica que está relacionada aos tipos de solo. Temos os solos mais áridos, solos mais férteis, tá? E coloração dos solos também. Então, tudo isso é diversidade relacionada à natureza. Já as diversidades sociais, elas estão relacionadas à cultura de cada povo, né? A linguística, as línguas faladas, étnico-racial, aí entra a questão da raça, da cor, certo? Então, nós vamos observar aqui no mapa países mega diversos, que têm grandes diversidades dentro deles. E aqui ó, a gente pode observar que o Brasil está aqui dentro, foi colonizado pelos europeus, mas já haviam aqui uma grande população nativa, que eram os indígenas, e também veio uma grande quantidade, né, quase igual a de nativo de negros africanos, então houve uma biodiversidade aí, tá? Biodiversidade não, uma miscigenação, né? Uma mistura de raças, de etnias. Os Estados Unidos também tem, tá? Aqui o México, aqui é uma continuação dos Estados Unidos, é o Alasca, que nós temos a China, nós temos a Austrália, aqui a África do Sul, nós temos o Congo. Então são esses países aqui que têm megas diversidades, né? Uma grande diferenças aí de etnias, culturas, religiões, etc. Continuando.
Biodiversidade, para a gente entender melhor. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, com 20% do número total das espécies na Terra. Por isso, o Brasil está em primeiro lugar entre os 17 países de maior biodiversidade. Então, pelo que vocês podem observar, né, nós temos uma fauna riquíssima em variedade de espécies de animais. Nós temos uma vegetação riquíssima, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, são tipos de vegetação que constituem uma biodiversidade muito grande, ok? As diversidades do clima a gente pode observar aqui, né, a título de exemplo, nós temos áreas desérticas, nós temos áreas muito geladas, certo? Nós temos áreas de montanhas, nós temos áreas mais tropicais e muitos diversificadas uma da outra. A diversidade étnico-racial, e aí tem a mistura de todas as etnias, né, que na realidade somos iguais e ao mesmo tempo diferente. E essa diferença, ela é normal. Nós temos que saber conviver com as diferenças, porque a diferença significa que a gente não pode pensar igual, falar igual e ser igual até no aspecto físico. Nós somos diferentes, mas é porque somos normais e essa diferença é normal. Diversidade cultural aqui na questão indígena. A diversidade cultural dos povos indígenas engloba as diferentes culturas que existem entre os povos e suas comunidades indígenas, como a língua, a linguagem, a dança, a vestimenta, tradições, heranças físicas, biológicas, bem como a forma como as sociedades indígenas se organizam. Então, dentro do Brasil existem várias tribos diferentes que têm culturas diferentes, vestimentas diferentes, heranças físicas e biológicas diferentes. Então, isso é diversidade. De acordo com o censo de 2010, cerca de 0,4% da população brasileira é formada por indígenas. Então, nós temos aí uma presença muito grande deles. E há cerca de 800 mil vivendo no Brasil atualmente. Então, eles têm uma grande contribuição para a nossa cultura, a questão de dormir em rede, a questão das plantas medicinais, a questão do uso da mandioca, de vários outros tipos de produtos alimentares, são de origem indígena. Segundo a FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, existe 225 povos indígenas, veja a variedade que tem, né? Além de referência de 70 tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contactadas, tá? Então, é uma variedade muito grande aí que mostra a nossa diversidade cultural desses índios. Aqui são outro tipo, exemplo de diversidades, que são a questão da religião. E aí, pelo mapa, a gente observa, né, que existe aí umas que predominam, né, que é a questão, esse vermelho aqui, né, essa questão aqui, que é a religião cristianismo. E em segundo lugar vem aqui a religião islâmica, que hoje há uma questão, né, até de conflito nessa questão religiosa. Tem o hinduísmo, característica aqui da Índia, budismo, predomina aqui na China, e outras religiões, judaísmo, tá? E temos budismo, nós já falamos de várias outras religiões, ok? Então, continuando. Religião do mundo aqui, um gráfico que mostra aqui a representatividade das religiões, tá? Então, aqui, que predomina com 31% é a religião dos cristãos, catolicismo, depois vem a religião islâmica, muçulmana, certo? E depois vem o hinduísmo, né? Então, essas são as principais religiões do mundo que têm maior número de adeptos. Os Roquinhas, esse nomezinho estranho é o nome de um povo muçulmano que a ONU diz ser alvo de limpeza étnica. Eles estão localizados aqui nesse país, localizado na Ásia, Mianmar, é um país aqui
de economia não muito desenvolvida, certo? E que esse povo, né, tem sofrido na mão da maioria deles que são de origem hinduísmo. Então, a crise do povo, né, Rodhigya, é uma das mais longas do mundo. É também uma das mais negligenciadas, ou seja, que não tem atenção. A ONU aprovou uma resolução em 2014 que aconselhava Myanmar a permitir o acesso à cidadania para a minoria classificada de forma geral como apátrida, sem pátria, ou seja, eles são um povo considerado sem ter uma pátria, sem ter um território, certo? E que são, de certa forma, discriminados por os países por onde passam ou se localizam, principalmente Mianmar. No país, eles são proibidos, olha, de que forma eles são aí perseguidos, né? Eles são proibidos de se casar ou de viajar sem ter permissão das autoridades. E não têm direito de possuir terra ou propriedade. Ou seja, existe uma verdadeira perseguição, um verdadeiro preconceito contra esses grupos que não têm seu território definido, ok? O que não é correto, né? O que não poderia acontecer em pleno século XXI. Então, gente, para finalizar, deixo essa frase aí para ninguém esquecer. Ser diferente é normal, então vamos aprender a respeitar, tá, cada cidadão, porque todos